paz do Senhor. Bom estar aqui. Eu estou acostumando a pregar esse horário mesmo. Semana passada eu estava com o Bertela em Brasília e passou para mim 15 para meia-noite. Então eu já estou acostumado a pregar de madrugada. Aleluia. Bom estarmos aqui. Eu acredito que Deus, Ele não quer muito da gente, Ele quer tudo. E a gente e só vamos poder ter tudo de Deus se Deus tiver tudo da gente. Aleluia. Eu nunca vi ninguém andar no extremo com Deus e não ser abençoado. Louvado seja Deus. Agora nós temos que entender o porquê que Deus está nos dando alguma coisa. Nós precisamos dar uma resposta para aquilo que Deus está nos dando. Deus, Ele não responde perguntas, Ele responde respostas. É quando você responde é que Deus responde. Esses dias eu conversava com um homem que ele dizia que ele tem um chamado para prosperidade. Eu falei, então você deveria ir para a África, porque é lá que precisa de prosperidade. Os pregadores de prosperidade, eles são para lugares onde tem miséria. Amém, querido? Louvado seja Deus. Os pregadores de prosperidade não são para os ricos. Os ricos já têm bastante. Eles são para quem tem miséria. Porque dentro deles tem uma ativação profética para trazer os recursos, para trazer a prosperidade. Um pregador de libertação, ele precisa estar no meio de trevas, onde tem problemas. Louvado seja Deus, querido. Amém? Então nós precisamos entender o momento de Deus na nossa vida, o porquê que Deus nos chamou, o porquê que eu fui chamado por Deus. Até esses dias eu estava orando e estava chorando muito. Esses dias atrás, aí faz uns 5 anos, aí eu estava chorando dizendo, Deus me usa. Eu quase entrei em pânico, porque eu gritava, dizia, Deus me usa, eu quero ser usado, me usa, Deus. E o Senhor falou assim, filho, você não precisa orar para mim te usar, eu vou te usar, isso vai acontecer. Você precisa orar para você não me usar. Você precisa orar para que você não me use. Porque te usar vai ser uma consequência da tua presença andando comigo, da tua vida alinhada comigo. Então eu vou te usar. Se você andar com Deus, querido, Deus vai te usar. Aleluia. E não vai te usar porque você é bom. Na realidade o Espírito Santo não vem porque você é bom, ele vem porque você é ruim. Porque se você fosse bom, você não precisava do Espírito Santo. É Ele que ajuda nas suas fraquezas. Ele não ajuda nas suas forças, não. Ele ajuda nas suas fraquezas. Aleluia. E não é pecado ser homem. Pecado é tentar ser Deus diante dos homens. Eu louvo a Deus por essa palavra do Fabiano, do pastor Fabiano, que ele deixou a bola na marca do pênalti. Eu não sei se eu chuto de calcanhar ou se eu dou um bico. Ele botou a bola na marca do pênalti, beijou ela e eu disse, deixa que eu chuto. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Hermínio. Eu tenho pai. Amém? Eu tenho pai. Tenho pai espiritual. Tenho pai. E estou muito feliz com meu pai. Aleluia. Eu também. E por isso eu posso ser pai. Porque eu tenho pai. Não se trata de informações, não se trata de liberar informações para uma geração. Essa geração não precisa de informações, querido. Ela precisa de paternidade. E paternidade não é um título, não, é um ofício do corpo de Cristo. Amém, queridos? Paternidade é um ofício do corpo de Cristo. Na realidade, se você for analisar biblicamente, você vai ver que a ideia de Deus sempre foi paternidade. A ideia de Deus foi paternidade, nunca foi um líder, sempre foi um pai. E eu sei quando eu estou diante de um líder e diante de um pai. A gente prega aí, vai pregar em muitas igrejas. O líder, quando chega, a igreja fica oprimida. O pai não. O pai, quando chega, a igreja fica alegre. Porque o pai tem esse poder de deixar tudo seguro. Até eu conto aí
quando eu viajo, aí eu até contei o testemunho do pastor Fabiano. Esses dias sua esposa sofreu um acidente ali na BR-101 em Itajaí. A fila parou, o carro parou e o caminhão quase passou por cima deles. E aí o Fabiano nos ligou lá em Itajaí: meu Deus, a minha esposa sofreu um acidente aí, eu estou indo para aí, mas vai lá, né? Fomos lá, fomos eu, Gustavo, meu irmão, o pastor Ulisses, a gente foi lá. E chegamos lá, estava tudo bem, né? Estava numa calma. As meninas, tudo, não, está tudo bem. Já falamos com o pai por telefone, está tudo bem, tudo certo, ninguém se machucou. Puxa, que bom. E ficamos esperando até o Fabiano chegar. Quando o Fabiano chega, que ele desce do carro, as meninas: ô pai, eu sei, mas não está tudo bem. E aí aquilo me deu uma mensagem. E elas começaram a chorar, e viram o pai e começaram a chorar, porque o pai gera essa proteção, direção, esse limite, né? O pai gera isso na gente: proteção, direção e limite. Por isso que toda pessoa que ela não tem senso ela não tem paternidade, ela não tem senso de direção, não se sente protegida e não tem senso de limites. Ela fica fazendo alguma coisa para provar a sua capacidade. Abra comigo Hebreus capítulo 1. Louvado seja Deus. Querido Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesses dias aqui. Obrigado por tudo, pela tua presença gloriosa nesse lugar, Espírito Santo. Eu me rendo a ti nessa noite, Senhor. Me rendo a ti, eu dependo de ti, eu preciso de ti. Tu és o meu amigo, tu és tudo que eu tenho, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, todas as nossas fontes estão em ti. Derrama sobre nós, Senhor, a tua graça e o teu poder, Senhor Deus. Derrama nesse lugar, Senhor. Nos dá destino aqui, Senhor. Que o nosso coração possa ser conduzido pela tua graça, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim ele se tornou um tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho. Louvado seja Deus. Irmãos, sempre que eu leio Hebreus, eu chego a uma conclusão. Hebreus é a graça explicando a lei. Eu costumo dizer que é o Pentateuco do Novo Testamento. Se você não puder ler a Bíblia inteira, leia Hebreus. Amém? Se é muito desgastante para você ler a Bíblia, leia Hebreus, você vai ter uma introdução, porque é a graça explicando a lei. E paternidade, nós temos ouvido muito falar, essa palavra do Fabiano, ela é uma palavra de alinhamento. E realmente eu acredito que avivamento é isso. Não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando a tampa voa, mas é quando o fundo cai. Quando Deus pode mexer nas nossas estruturas. E quando a gente sai de um lugar dizendo assim: meu Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso melhorar. E quando nos faz pensar, quando a mensagem faz a gente olhar para dentro. Porque tem muitas mensagens ensinando a gente a olhar para fora. Olha, Deus vai te dar, Deus vai te dar, e Deus vai te dar, e Deus vai fazer, e qual é o seu problema, Deus vai te dar vitória, e tudo que nós vamos ser, ter e fazer, já está conosco, já está em nós. Não espere mais um pregador, não espere mais uma conferência. Nós precisamos dar uma resposta para aquilo que nós temos recebido. Paternidade, como eu tenho ouvido falar aí, muita gente tem dito: até agora começou um novo modelo aí estão comparando. Irmão, isso não é uma estratégia de crescimento de igreja. Por isso a paternidade não vai atrair somente quem quer encher a igreja. Na realidade, esse não é o propósito. Porque o propósito não é uma igreja grande, é uma grande igreja.
Essa é uma grande diferença. Então a paternidade, ela vai trazer responsabilidade. Ela vai trazer responsabilidade. Eu até acredito que nós tenho recebido isso dos céus, tenho tentado discernir em Deus para ver qual é o meu momento, porque chega um momento na vida da gente que não é mais falta de pregação, é entender o que Deus quer. Então eu não vou mais para a oração para dizer o que Deus tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Eu vou para a oração para ouvir a Deus. E Deus, fala comigo, o que é que o Senhor quer fazer? Não me pega de surpresa. Eu queria saber, eu quero andar alinhado com aquilo que o Senhor vai fazer. Porque quem anda alinhado com o céu, irmão, não vai ser pego de surpresa. Então eu acredito que nós somos uma geração de transição. Uma geração de transição, assim como foi a igreja de Filadélfia. Em Apocalipse capítulo 3, quando a Bíblia fala, você percebe ali, está falando de 7 igrejas. São os 7 períodos da igreja na terra. Começa com uma igreja que perdeu o amor, né? E é interessante porque lá em Efésios, no capítulo 1, eu acho que é o versículo 13, Paulo fala aos Efésios, ele está dizendo assim: olha, eu conheço o amor de vocês, vocês têm servido as pessoas, ajudado muita gente. E lá em Apocalipse, João diz: tem contra ti que perdeste o primeiro amor. E o que Paulo diz para Éfeso e o que João diz para Éfeso dá exatamente 40 anos, e é uma geração. O que Paulo falou para Éfeso já não foi a mesma coisa que João falou para Éfeso, e deu 40 anos. Uma geração se perdeu. Ela não perdeu o ministério, ela não perdeu a igreja, ela perdeu a essência. E essa, querido, isso é muito perigoso, porque eu acredito que a nossa geração é uma geração de expressão, mas não tem aparência, tem expressão. Há uma grande diferença de você ter expressão e ter aparência. Eu até costumo dizer que quem vai transformar essa geração não é exibição de crentes, nem show de evangélicos, é manifestações dos filhos de Deus. Não se trata de exibição, se trata de manifestação. Porque toda invenção, ela precisa de exibição. Agora a criação, ela não se exibe, a criação se manifesta. A Bíblia diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração de outro dia, sem linguagem e sem fala, mas ouve-se a sua voz. Porque a manifestação, ela tem expressão, mas ela não tem exibição. Por isso que quando o diabo diz transforma a pedra em pão para Jesus, ele não fez, porque filho não vive de exibição. Filhos, eles se manifestam, e quando manifestam a glória do Pai. Aleluia. Filhos manifestam a glória do Pai. Então, que paternidade é isso. E um pai não precisa dizer que é pai. Ele não precisa dizer, sair por aí: você quer ser meu filho? Você quer ser meu filho? Beija aqui no meu anel, me dá seu dízimo e você vai ser meu filho. Yes. Não, um pai não precisa dizer que ele é pai, porque os seus filhos vão achar ele. Porque as nossas ligações, elas serão espirituais. Elas serão espirituais. É claro, eu concordo com o que o pastor Fabiano falou, e acredito nisso, e trabalho para isso, que nós temos que ter ligações físicas, sim. Mas ela não pode começar na física, ela vai começar no espiritual. Ela vai começar, é como Maria na casa de Isabel, a criança vai saltar no ventre. Você vai ver alguém que está gerando o mesmo destino profético que você, e você diz: uau, é isso aí que eu acredito. E a criança vai saltar no ventre, e você vai perceber que você está gerando o mesmo destino profético que seu pai. Você vai achar ele. Aleluia! Louvado seja Deus. E não se trata de uma estratégia: eu não vou andar com ele porque ele tem uma estratégia boa para a minha igreja crescer. Não, porque se é você que faz a igreja crescer, é você que tem que alimentar. E se é você que tem que alimentar, irmão, todo dia você vai ter que dar uma coisa ungida para alguém. Todo dia você vai ter que criar um entretenimento para alguém. Agora, entretenimento não gera avivamento. O que gera avivamento é entendimento. Eu preciso entender o meu momento. Por que eu estou vivendo isso? Por que Deus está me conduzindo para isso? E alguém esse dia falou para mim: pastor, mas a Bíblia diz em Mateus 23:9 que diz: não a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai.
Queridos, mas a palavra para pai ali é pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem. Então Deus está dizendo o seguinte: ninguém diga que é sua origem, porque a sua origem é só uma. Aleluia. A ideia de Deus nunca foi que o Gustavo Lara fosse meu pai espiritual. Não era essa a ideia de Deus. A ideia de Deus foi que fosse que o meu pai, o seu Nilson, fosse o meu pai biológico, o meu pai geracional e o meu pai espiritual. Essa era a ideia de Deus. Agora, quantos aqui o pai biológico é pai espiritual? Levanta a mão. Deus não tem um plano adicional. Melhor, Deus não tem o plano B, Ele só tem o plano A. Amém? Deus só tem o plano A, Ele não tem o plano B. Deus olhou para você no ventre e disse assim: uau, nasceu, e agora, o que eu faço? Não. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Ele é a sua origem, amém, querido? O Senhor é a sua origem. O céu não é o seu destino, é a sua origem. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu fui eleito nele. A minha vida não começou no ventre da minha mãe. Então eu não nasci com a mãe errada, eu não nasci na família errada, na cidade errada. Eu nasci na hora certa e no lugar certo, porque Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. É isso que Mateus 23:9 está dizendo. Ninguém diga que é seu pai. Ou seja, a sua origem não é ninguém. A sua origem é seu pai, Pater, o seu Deus. Você foi gerado nele. Agora, meu pai biológico não é meu pai espiritual. Então existe a paternidade biológica, existe a paternidade geracional. Por exemplo, 2 Crônicas 29, Acás era rei, Ezequias era filho de Acás, e Acás era um cara endemoniado. E a Bíblia diz: no morrer do Acás, Ezequias, seu filho, começou a reinar em seu lugar. E Ezequias fez tudo que era reto, como seu pai Davi. Ezequias não imitou o pai biológico, ele foi buscar um pai geracional. Jesus, filho de Davi, era um pai geracional. Então eu não estou aqui buscando um modelo para fazer minha igreja crescer. Não é isso, irmãos. Não se trata disso. Mais uma estratégia, porque a minha ligação com o apóstolo Gustavo Lara não é estratégia para crescimento de igreja. Na realidade só está ficando quem quer morrer, porque em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Aleluia. Mas também nós temos a paternidade espiritual. A palavra filho, uma das traduções dela é banar, que quer dizer construir sobre uma base correta. Ou seja, depois de mim, meus filhos, eles não vão precisar destruir nada, eles vão construir por uma base que nós vamos deixar. Porque se depois de você Deus tiver que levantar uma nova geração, é porque você falhou. Você trabalhou para o seu momento, mas não foi geracional. Nós temos que trabalhar para gerações, porque Deus é geracional e o diabo também. Deus é geracional. Eu não estou trabalhando para ter uma igreja grande em Itajaí. Nós estamos trabalhando para curar uma geração. Agora, só cura uma geração um pai que é curado, irmãos. Quando Tomé disse assim: eu não acredito, só se eu tocar na ferida. Não, ele não tocou na ferida, ele tocou na cicatriz. Jesus disse: toca aqui, Tomé, pode tocar. E ele tocou. Sabe o que significa pais com cicatrizes? É que eles passaram, mas venceram. Quem vai curar essa geração não são pregações eruditas, não são palavras persuasivas de sabedoria humana, são pais curados, irmãos. Homens que não se ofendem mais, mulheres que não se ofendem mais. Pessoas vão tocar em você
mas você é curado. Vão dizer, toca aqui. Você vai chegar na eternidade, você vai olhar para o lado do trono de Deus, assim o Nazareno está sentado lá, o filho da irmã Maria. Você chega lá e você vai ver nas mãos dele as cicatrizes, porque Deus não vai isentar você das cicatrizes. As cicatrizes vão com você para a eternidade, amém? Agora o que nós temos é pais feridos, pais machucados. Um homem, irmão, que usa o púlpito para vomitar a sua dor, ele vai multiplicar isso, ele vai multiplicar veneno. As nossas instituições, por muito tempo, se transformaram em orfanatos, porque era dirigida por pessoas órfãos, que quer ser pai, mas não tem pai, que quer multiplicar uma coisa que não recebe. Paternidade geracional, querido, é quando você não trabalha só para o seu momento, é quando você não trabalha só para o momento que você está vivendo. Eu estou pensando no futuro. Eu não estou pensando em Itajaí em 2012, eu não estou pensando no Brasil em 2012, eu não estou pensando nas nações em 2012. Aleluia. Eu acredito na igreja, irmãos, eu acredito. Porque se Filadélfia tivesse entendido, porque a igreja começou como? Perdendo o amor. Como é que começou a decadência? Ela perde o amor. Depois, lá em Éfeso, depois ela se torna fraca. Depois ela se torna mundana. Depois ela se torna profana. Depois em Sardes ela pensa que está viva, mas está morta. E aí vem uma geração de transição. Uma geração que Deus olha e diz assim, ó, conheço vocês. Conheço, eu sei que vocês são fracos, mas eu vou deixar uma porta aberta diante de vocês, e é uma porta que ninguém pode fechar. Eu farei com os que da sinagoga de Satanás venham e se prostrem diante dos teus pés. Quando eu leio isso, irmãos, eu fico fascinado. Deus disse, eu vou deixar uma porta aberta, vocês vão entrar por ela. Só que Deus pede uma coisa: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E me parece que Filadélfia não guardou, porque logo em seguida vem Laodiceia, uma igreja que vem se achando. Ela vem metida, ela pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada. Irmão, e pior do que não ter é não ter e pensar que tem. Pensa, sabe o cara feio que pensa que é bonito? O chato que pensa que é inteligente. Pior do que não ter é não ter e pensar que tem. Porque quando eu não tenho e tenho consciência que eu não tenho, eu faço alguma coisa para ter. Agora, quando eu não tenho e penso que eu tenho, eu não faço nada para mudar, eu não tenho atitudes de mudança. E ainda bem que Apocalipse não termina no capítulo 3, porque esse seria o final da igreja. Um Jesus do lado de fora, uma igreja rica pelo lado de dentro, uma igreja rica, mas Jesus do lado de fora, dizendo, deixa eu entrar, se você entrar, nós vamos comer junto, nós vamos ficar juntos. Ou seja, você não me impressiona com isso. Você não me impressiona com o que você tem, você me impressiona com o que você é. Você pensa que é, mas não é. É uma igreja que vive de aparência, querido. Não é expressão, é aparência. Aleluia. Eu me encanto quando Jesus fazia milagres e dizia, não conto para ninguém. O Jesus que eu sirvo, irmãos, não tinha 80 reais no bolso para pagar o tributo. Teve que pescar para tirar moeda de boca de peixe. O Jesus que eu sirvo, ele era tão simples que era confundido com os discípulos. Perguntar quem é, eu disse, deixa que eu beijo ele, vocês vão saber quem ele é. O Jesus que eu sirvo, ele ganha um jovem rico e manda dar tudo para os pobres. O Jesus que nós servimos, ele prega no Sermão do Monte para talvez 20 mil pessoas e não faz uma oferta. Aleluia. O Jesus que eu sirvo, que nós servimos, ele não multiplica pães,
Porque Jesus nunca multiplicou os pães, ele repartiu os pães. Ele repartia e multiplicava, ele repartia e multiplicava, ele repartia e multiplicava, ele repartia e multiplicava. A Bíblia não fala nenhuma vez que Jesus multiplicou os pães. A Bíblia fala a multiplicação dos pães. Jesus não multiplicou, ele repartiu. Então parece que a matemática de Deus é diferente da nossa, querido. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte. Eu não sei que equação é essa, mas é assim que Deus vê. Eu não vejo como vê o homem. Aleluia. Glória a Deus. Nós já tivemos muitos mestres, irmãos, mas eu não estou afim de entrar em Laodiceia, não. Eu não estou afim de entrar em Laodiceia. Quando o Senhor chamou Gideão, ele disse: eu sou contigo. Gideão disse: eu sou pobre, minha casa é pobre, minha família é pobre, é tudo pobre aqui, irmão. E Deus disse: é esse cara aí, é ele, porque ele sabe quem ele é. Vou chamar ele porque ele sabe quem ele é. Ele é pobre mesmo, miserável, desgraçado, mas eu sou contigo e vou te dar vitória. Mas tem um recado para você, Gideão. Derruba primeiro os altares do teu pai. Eu não posso sair para derrubar lá fora se eu não derrubei altares aqui dentro. Você não pode começar vinho novo, irmão. Tem que ser numa nova estrutura, num odre novo. Eu não vou despejar vinho novo em estrutura velha, arcaica. Amém? Amém. Aleluia. Deus nunca deu autoridade para um pastor mandar em outro pastor. Deus nunca deu essa autoridade para ninguém. Pessoas você não domina, você conduz. Deus manda a gente dominar coisas. Louvado seja Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: paternidade não é título, é uma função do corpo. Jesus nunca chamou os discípulos de filhos, e os discípulos nunca chamaram Jesus de pai, mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Aleluia. Como diz pastor Fabiano, é mais do que palavras, querida. Deus está levantando uma geração de pais, sim, mas pais que sabem o que querem, sabem aonde estão indo. Eu talvez vivi nos últimos 5 anos o que eu não vivi em 16 de ministério, porque eu comecei a entender algumas coisas. Esse é um tempo que nós precisamos alinhar o nosso coração e entender isso, querido. Nós precisamos entender. E como o pastor Fabiano falou, e eu até achei bom que ele veio na frente, porque daí eu não preciso, né? Vocês já estão anestesiados. Por muito tempo ele falou aos pais pelos profetas, mas agora ele está usando até os filhos para falar com os pais. Esses dias o meu filho de 6 anos estava comigo dentro do carro e eu estava discutindo com a minha esposa, falando que eu tinha que conversar com o pastor da nossa equipe. Eu estava dizendo: eu vou conversar com ele. Vou conversar assim, não, tá doido, isso aí não pode acontecer. E ele estava sentado no banco de trás, ele foi no meio dos dois bancos e disse: ó, pai, tem que fazer assim, ó. O senhor tem que conversar, mas tem que deixar ele falar, porque é só o senhor que fala. Irmãos, ele tem 6 anos. Aí o senhor tem que, não foi, amor? Ele falou assim: ó, mas tem que deixar ele falar também, porque é só o pai que fala. Ele também quer falar as coisas que ele quer falar. Aí eu olhei para trás e disse: vejo que tu és profeta, meu filho. Vejo que os filhos estão falando com os pais, irmãos. E todo pai que se preza, Gustavo, ouve seus filhos. E eu louvo a Deus porque você é assim. Eu louvo a Deus porque você é assim.
Você ouve seus filhos, mesmo que seja uma bobeira. Mas você ouve a gente. Aleluia. Porque eu não quero herdar uma coisa que eu não posso participar, irmãos. Eu não quero herdar uma coisa que eu não posso participar. E nós estamos gerando paternidade. Abre sua Bíblia comigo. Vamos entrar. Vamos entrar. Levanta sua mão um pouco, solta um pouco da unção. Libera um pouco isso. Dá uma resposta para Deus aqui nessa noite. Já. Pai. Meu espírito clamava. Enquanto você abre Filipenses, eu me lembro quando eu usava drogas, que eu ficava numa boca de cocaína, cheirando cocaína de noite e cantando o hino da igreja. O meu preferido era glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Aí o cara diz assim: isso aí não é música de igreja? Eu digo: eu sou crente. E esse cara, isso é pecado que você está fazendo. Cruz credo. Eu falei: eu sou crente, cara. Ele disse: você está bem doido aí, está viajando? Eu digo: não. O diabo pode ter a minha mente, mas ele nunca terá meu espírito. O meu espírito ainda clama: Abba, Pai. O diabo pode tomar sua mente, mas nunca tomará seu espírito. Porque quando ele soprou o espírito em você, esse é um recôndito particular de Deus. E se você olhar para dentro, por pior que esteja aqui fora, você vai sempre sentir: solta o leão que está aí dentro, irmão. Bota para fora. Eita Deus! Então para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Aqui fora, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não abatidos, levando no nosso corpo o morrer por Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na nossa carne mortal. Por isso que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Por isso não vivemos por vista. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Filipenses capítulo 3 diz assim: quanto mais irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Aleluia. Enquanto nós queremos toda semana uma mensagem nova, Deus diz: por que você não fala a mesma coisa? Eu não me aborreço de falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Aí Paulo dá um recado para mim no versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está dizendo: cuidado com isso. Não sabe que nós temos visto muitos pastores cansados, homens e mulheres cansados da obra de Deus, cansados da igreja. Eu conversava com um pastor essa semana que dizia que não acredita em mais ninguém. Não acredita em mais ninguém. Pastores cansados. Eu me lembro de Isaú, quando Isaú ele chega e
e ele observa Jacó cozinhando ali um guisado de lentilha. Esaú diz assim: me dá um pouco desse guisado, porque eu estou muito cansado. E logo em seguida ele diz: eu estou a ponto de morrer. Irmão, um homem cansado, sem discernimento, a primeira coisa que rouba de um homem cansado é o discernimento. E um homem cansado, naturalmente, sutilmente, ele começa a negociar valores, porque ele quer resolver o negócio logo. Deus não te chamou para fazer um culto bom. Deus não te chamou para um culto de domingo, querido. Deus te chamou para curar uma geração. Por isso você não pode cansar, porque a unção, ela não flui num corpo cansado. Você precisa descansar. Aleluia. Porque senão daqui a pouco nós estamos negociando valores, vulgarizando a paternidade, vulgarizando a primogenitura. Irmão, o primogênito ele tinha porção dobrada. E agora Esaú está dizendo: me dá isso aí, pega o que é meu, pega, eu estou cansado mesmo e pronto. Querido, cuidado com isso. Essa é uma dificuldade no corpo de Cristo. Pais cansados, uma paternidade que até começou bem, tinha boas intenções, irmãos, abrir uma igreja, fazer a obra, servir o corpo, investir no reino, mas o cansaço vai tirando a pessoa do propósito, e ela começa a resolver, ela passa o dia apagando incêndio, resolvendo problemas. A sua agenda, na realidade eu acho que nós não deveríamos ter uma agenda de coisas para fazer, nós deveríamos ter uma agenda para cortar coisas que nós deveríamos deixar de fazer, para que a gente tenha mais tempo com o Senhor. E o Senhor está dizendo aqui, Paulo está dizendo: cuidado com os cães. Agora, quem são os cães? Porque os cães, segundo Jesus, eles não comem na mesa, eles comem o que cai da mesa. Cachorrinhos, eles não comem na mesa, eles comem restos, o que cai da mesa. Quem são os cães? Abra comigo aí Isaías, você vai ver quem é os cães. Isaías 56, versículo 10. Vamos passear. Louvado é o nome de Jesus. Isaías 56, 10. Eu duvido quem dá uma água para mim. Isaías 56, 10 diz assim: todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam toscanejar, são preguiçosos. Esses cães são gulosos, nunca se podem. São o quê? São o quê? Pastores. Apóstolo não. Pensei que era pastores. Todos eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Isso é perigoso, porque Jesus diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros. Jesus coloca ministérios gananciosos na mesma qualificação de adúltero, de feiticeiros, porque é o que está gerando na igreja, irmãos. É uma feitiçaria gospel. São pastores gananciosos que não se podem fartar. Paulo pede para mim tomar cuidado. Acautelai-vos dos cães, dos falsos obreiros e da falsa circuncisão. Talvez nesse tempo nós vamos passar mais tempo desconstruindo coisas do que construindo. Quando ele chama Jeremias, ele diz: eu te chamei, Jeremias, vê, eu te chamei para derrubar, arrancar, destruir e arruinar, e depois plantar e edificar. Ou seja, você vai fazer 4 coisas: destruindo e somente 2 edificando. Ou seja, você vai passar o dobro do seu tempo derrubando argumentos,
derrubando conceitos, restaurando princípios, resgatando valores. Essa é uma geração que vai trabalhar no fundamento. Aleluia! Essa é uma geração que vai trabalhar com a marreta na mão, irmãos. Então se prepare, querido. Se prepare. Tua espada vai ficar pesada. Aleluia! Tua espada vai ficar pesada. Se prepare. Não significa que você vai bater em alguém. Não confunda confronto com grosseria. Você vai chamar o cara de feio e vai rir com ele. Você vai dizer: você é um pecador desgraçado, mas eu te amo. E se prepare. Porque a casa de Saul vai cair. E a casa de Davi vai ser levantada. Se preparem para isso. Agora tem um detalhe: quando Deus levantou a casa de Davi, o que é que Davi disse? Tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Deus não vai levantar você para você achar que é melhor do que os outros. Não, para você servir a casa de Saul, querido. Para você trazer os mefibosetes para a mesa. Eles não vão mais comer o que cai da mesa, eles vão comer na mesa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que muitos filhos feios, filho que ninguém quer, vai bater na sua porta. Eu profetizo uns 10 desses lá na igreja do Fabiano. Filho que ninguém quer, que nem não tem dízimo para te dar. Profetizo que Deus vai dar esses filhos para você. Amém? Louvado seja Deus. Porque nós estamos numa geração de transição. Tivemos muitos aios, mas pouco pais. Por isso a igreja foi morrendo. Porque pais que não geram, querido, eles pregam e morrem. E quando eles morrem, só fica o livro deles, só fica o CD deles, mas não fica a paternidade, não fica o legado. Aleluia. Quando a mulher samaritana, ela está lá em Samaria, Jesus senta com ela no poço e começa a conversar. E ela diz assim para Jesus: tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que ele bebeu, seus gados beberam, sua família bebeu, seus netos beberam, seus bisnetos beberam, nós estamos bebendo ainda? A minha pergunta é: o que você está fazendo? Quantas gerações vão beber do que você está fazendo? Aquela mulher, 600, 700 anos depois, ela dizia assim: meu pai Jacó bebia de um poço que Jacó cavou há centenas de anos atrás. O que você está fazendo, se é só para você, quando você morrer, vai terminar. Acautelai-vos dos cães, irmãos. Cães são pastores gananciosos que não se podem fartar. Cães. Você lembra da parábola do Lázaro e do rico? Da história do Lázaro e do rico? Você lembra disso? Lucas 16, 20. Tem um rico dentro de casa e um Lázaro sentado na porta. E quem é que estava lambendo a ferida do Lázaro? Os cães. Porque cães não curam ninguém. Eles se aproveitam, eles se alimentam da dor das pessoas. Cães são líderes que não curam, eles trabalham na dor dos outros. Então é bom que você nunca cure, porque daí você faz mais uma campanha. Oi. Cães, eles lambem feridas, mas eles nunca curam. Você lembra quando Jezabel foi empurrada pelos eunucos? Quem é que comeu a carne dela? Cães se alimentam do espírito de Jezabel, de controle, manipulação, domínio, idolatria, imoralidade. Acautelai-vos dos cães.
Cuidado com os cães. A Bíblia deixa bem clara, cuidado. Você ouviu como o pastor Fabiano falou? Irmãos, não é só Deus que atrai pessoas, não, o sucesso também. O sucesso também atrai pessoas. E eu quero dar uma palavra aqui, liberar uma palavra para para nós. Deus vai nos ensinar bem afiadinho a lidar com a abundância, porque vai passar muito dinheiro nas nossas mãos, vai passar muitas nações, muitos convites, muitos reis, muitos presidentes. Eu não preciso aprender a lidar com a necessidade. Com a necessidade eu aprendo na marra. Todo mundo aqui aprendeu a comer pão seco, e se não aprendeu, olha, que o Senhor te guarde. Todo mundo aqui aprendeu. A gente tem que aprender a lidar com a fartura, porque os homens não caem por necessidade, caem por abundância, caem por fartura, caem porque tem demais, já não tem tantos motivos para oração. Eu me lembro de uma história que Mardoqueu estava sentado na porta. Ele botou um pano de saco cinza e jogava na cabeça. Por quê? Sabe por que ele foi parar na porta? Porque ele não se dobrou ao sistema. Quando Amã passava, todo mundo baixava a cabeça, Mardoqueu ficava de pé. E Amã olhou e disse: vou matar esse desgraçado, vou matar ele, vou matar a família dele, vou matar a tribo dele, vou matar a nação dele, vou acabar com a nação dele. Aí Mardoqueu foi lá para a porta, pano de saco e cinza, chorar pela nação. Sua filha lá no trono. Essa é a geração que eu acredito de pais, irmãos, que eles vão para a porta para os seus filhos ir para o trono. Esther estava lá no trono, mas quem recebia o discernimento era quem estava na porta. Irmão, cuidado, às vezes o trono cega a gente. O trono cega. O trono cega. E Mardoqueu está lá na porta. E a Esther diz: quem é? Será teu tio? Está lá na porta. Teu pai, sei lá quem é aquele cara. Teu pai, teu tio. Está lá na porta. Ela disse: então leva essas roupas para ele. Ela mandou as suas donzelas, as suas moças, levarem a roupa. Sabe o que representa isso, irmãos? Esther, com aquela atitude sem discernimento, ela mostrou hoje a cara da igreja de hoje, que muitas vezes quer tirar os intercessores do seu lugar, quer dar cargo para os intercessores. Eles não precisam ter cargos, eles precisam ter causas. Intercessores não querem cargos, eles querem causas. Se tiverem causas, ninguém tira eles das portas, ninguém tira eles da intercessão, ninguém tira o intercessor que tem causa. Esther, com aquela atitude, representa a igreja que quer tirar os adoradores e os intercessores das suas posições. Sabe quem estragou o louvor da nossa nação? Fomos nós, irmãos. A própria igreja. Porque a igreja consegue estragar as pessoas. O cara chega cruzinho na igreja, cruzinho, aí você diz: quem quer aceitar Jesus? O cara se joga lá no chão e aceita Jesus. Ele está prontinho. No outro dia a igreja diz: você tem que fazer isso, isso, e isso, e isso. E o cara vai baixando, e vai baixando. Pronto, conseguimos deixar ele religioso. E agora aquele cara tem uma lista de argumentos que ele não pode fazer. Aí então ele começa a andar na igreja: queimei, não. Queimei, não. Pata cega, ele põe uma venda nos olhos, não enxerga nada, ele só quer saber se ele queimou. Queimou, não, então vou continuar. Queimou, não, então eu vou continuar. E a gente consegue. Já imaginou se o eunuco que aceitou Jesus, viu o eunuco? O eunuco foi adorar e voltou para casa sem entendimento. Deus disse: Filipe, vai lá para o deserto. Tem um
cara lá que está voltando para casa sem entendimento, ajuda ele. Filipe corre do lado da carroça e pergunta para o eunuco: entendes o que tu lês? Ele disse: não, ninguém me ensina. Ele disse: então tá, senta aí, vamos lá. E começou a ensinar, de repente foi dando um negócio naquele eunuco. Aquele eunuco olhou para a água e disse: ó, tem água ali, eu posso ser batizado. Aí Filipe disse: não, você já é casado? Não. Você dá o dízimo? Você já fez o curso? Nós conseguimos tirar o brilho que as pessoas têm do céu, irmãos. Paternidade, ela facilita, irmão. Vai, meu filho, vai. Sabe como é que um pai atravessa a rua com o filho? Ele pega na mão e diz: vai agora. Glória a Deus. O pai atravessa a rua com o filho, ele pega assim: vambora. Quando eu disser 3, você corre. Pai facilitadores, pais introdutores, querido. Pais que vão para as portas para os filhos e para os tronos. Pais que vão criar filhos que nem os seus. Eu profetizo que muita gente feia vai bater na tua porta, pastor. Muito mal acabado vai bater lá na tua porta. Eu profetizo. Gente que ninguém quer na igreja, na cidade. Sabe aquele cara rebelde da cidade que ninguém consegue segurar ele? Vai bater lá na sua igreja. Eu profetizo isso. Porque é a forma de treinar você como pai. Hein? Quando Maria ficou grávida de Jesus, o que aconteceu? Ela foi contar para José. O que é que José fez? Recuou. Não, esse filho não é meu não. Eu não vou cuidar do que é meu. Eu só cuido do que é meu. O meu ministério. Só cuido do meu ministério. Aí de madrugada o anjo vem e fala com José e diz: José, cuida do menino. Tem propósito desse menino, José. Daquele dia em diante, irmão, o anjo não falou mais com Maria, só falava com José. O anjo disse assim: José, leva o menino para o Egito, corre com ele daqui. E José levava para lá. José, pega o menino e traz de volta. José, leva o menino para cá. Porque quando você resolve andar naquilo que Deus chamou, mesmo que não foi você que gerou, o céu se abre em revelação para você, querido. O céu vai se abrir em revelação para você. Aleluia! Louvado seja Deus! Quando nós resolvemos cuidar dos moradores de rua da nossa cidade, porque Deus não te chamou para ser pai só de pastor não, viu? É de morador de rua também, para que eles se tornem pastores. Quando nós resolvemos cuidar dos moradores de rua da nossa cidade, foi quando os empresários da cidade começaram a vir para a igreja. Aleluia! Os recursos estão sempre dentro dos propósitos, querido. Deus nunca dará recurso sem propósito, sem causa. O recurso está sempre dentro do propósito. Toda obra que Deus mandar você fazer, Ele vai pagar. Aquele não mandar, quem vai pagar é você. Ele está endividado aí. Amém? Você já foi naqueles mega eventos gospel, que no último dia, os irmãos, nós precisamos levantar uma oferta de 100 mil reais para pagar o evento. Irmão, esse não foi Deus que mandou fazer. Porque o que Deus manda, Ele paga. O evento que você faz, quem paga é você. O que Deus manda, está pago já. Aleluia, querido. Então, quem são os cães? Cães são esses homens que têm a graça para fazer e não fazem. O que é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 16? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Aí no versículo 18 diz assim, de Romanos capítulo 1: dos céus se manifesta a ira de Deus por causa dos filhos da impiedade, que detêm a verdade pela prática da injustiça.
Quem é que detém a verdade? Quem é que pode deter a verdade? Quem a tem? A bronca de Deus não é com homossexual, com prostituta. A bronca de Deus é com quem tem a verdade. O céu não está irado com esse povo, irmão. Me mostra hoje no Brasil 20 igrejas. Não, vamos ser mais 10 igrejas que têm capacidade de trabalhar com homossexuais no Brasil. Sabe por quê? Porque não fomos geracionais. Não nos preparamos para o dia de hoje. Fomos de evento a evento e virou só vento. E não nos preparamos, não estruturamos as nossas bases para necessidade. Não estruturamos a nossa base para trabalhar na imoralidade. Quando chegar homossexuais de mão dadas à sua igreja, você sabe o que vai acontecer com a gente? Não vai não, em nome de Jesus. Mas a maioria das pessoas vão ficar apavoradas. Me dizem, o que nós vamos fazer? Porque nunca se prepararam para isso. Por isso nós precisamos ir para a oração e para a intercessão e dizer, Deus, o que nós fizemos agora? O que nós fizemos agora, Deus? Porque nós vamos entrar em lugares, irmãos. Nós vamos entrar em lugares que vai precisar de paternidade. Nós vamos entrar em lugares de trevas que vai precisar de céu, que vai precisar de glória. Quando Deus falou para Abraão, disse assim para Abraão, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mana mel. Abraão chegou na terra, tinha fome, não tinha leite, não tinha mel. O que ele fez? Correu para o Egito. Abraão precisava entender que o mel e o leite que Deus falou estava dentro dele. Era ele que tinha que profetizar na terra. Era ele que tinha que botar para fora na terra. O que a sua terra precisa não está fora de você, está dentro de você. Aleluia! Aleluia! O mel e o leite, a libertação não está fora, está dentro. Deus primeiro disse para Ezequiel, come o livro. E a Bíblia diz o que? Quando ele comeu o livro, o que aconteceu? Na boca era docinho, mas no ventre era amargo. Irmão, por isso que tem muita gente frustrada na igreja, e principalmente muita liderança frustrada. Por quê? Porque está obeso espiritual, comeu demais e não põe para fora. Não põe para fora. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse. Vamos lá, rapidinho. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, versículo 9. Diz assim: Apocalipse 10, 9 diz assim: Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido, meu ventre ficou. Olha aí o que é que o anjo disse para ele. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Está amargo, sabe por quê? Porque você precisa pôr para fora. Quando a gente come é doce. Quando a gente ouve uma revelação aqui da frente, não é de um pregador ou de alguém que está conversando com a gente, dá vontade de escrever. E diz, meu Deus. Mas quando aquilo entra, irmão, e fica aqui, ó, você tem que botar para fora. Está amargo. Você está olhando para o ministério, você não sabe o que fazer, você até sabe, não sabe por onde começar. Bota para fora. Eu acredito na igreja, querido. Porque Apocalipse não terminou no capítulo 3. Porque no capítulo 3 termina com Jesus do lado de fora, batendo na porta, dizendo, deixa eu entrar. Você tem tudo, mas não tem a mim. Você não tem. E ainda bem que não termina ali, porque no capítulo 4
No capítulo 4, João diz: depois dessas coisas eu olhei para o céu e vi uma porta aberta, e uma voz que me dizia: João, sobe, e eu te mostrarei o que vai acontecer. Naquele dia João deixou de ver a igreja numa perspectiva terrena, porque se você olhar para a igreja hoje, você não vê saída, você não vê, irmãos. A igreja vai de show a show, brigas na televisão pelo poder, mas essa é a visão da igreja que, para quem está aqui na terra, o Jesus está do lado de fora, mas quando ele diz: sobe e eu te mostrarei o que vai acontecer. João viu o que? Babilônia caindo. João viu a noiva se ataviando de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. João viu Jesus buscando a sua igreja. Não, querido, para de olhar para a igreja com a perspectiva da terra, comece a olhar para ela numa expectativa do céu. Olhe para ela como o céu está olhando, e você vai ver que Deus ainda ama e ainda vai buscar a sua igreja. Jesus não vai parar com o SAMU ali na porta e pegar 2 anjos e dizer assim: ponha ela na maca, essa coitada, bota ela na maca e vamos levar para o céu, quem sabe a gente dá um jeito nela lá. Não, ele vai vir buscar uma noiva ataviada de linho fino, uma noiva santa. Eu quero dizer para você que existe uma igreja dentro da igreja que está entendendo algumas coisas e por isso está separando. Se tu separares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Se tu separas o precioso do vil, tu serás o meu porta-voz. Eles virão a ti, porém tu não te tornarás a eles. Se prepare para receber da casa de Saul, porque virão a ti. Virão a ti. Virá muita gente a ti, porém tu não te tornarás a eles. Acautelai-vos dos cães, ainda não acabou. Amém? Ainda não acabou. Só acaba quando o juiz apita. Amém, querido? Ainda não acabou. Deus só dizia que era muito bom depois que ele terminava. Ele trabalhava o dia, fazia e dizia: e viu Deus que era bom. Se não está bom ainda, porque não terminou, calma. Deus vai chegar lá com você. Agora cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Eita, meu Deus, o que é uma falsa circuncisão, querido? É feito pelo um falso pai. Como é que eu sei que alguém é meu pai? E como é que eu sei que alguém é meu filho? Quando Paulo circuncida Timóteo, irmão, Timóteo não tinha 8 dias, como a circuncisão dizia, porque você deveria circuncidar o prepúcio do órgão genital masculino quando a criança tinha 8 anos. 8 dias, perdão. Agora Timóteo já é um homem, um obreiro. E aí Paulo, olhando para ele, disse: meu filho, eu preciso circuncidar você. O pai de Timóteo era grego. Timóteo não tinha referência biológica, melhor, tinha biológica, mas não tinha espiritual. E agora Paulo disse: Timóteo, eu vou circuncidar você. Ele disse: tudo bem. Então Paulo agora para na frente dele com uma pederneira, uma faca de pedra na mão e diz: Timóteo, baixa as calças aí. Como é que é? Baixa as calças. Para quê? Eu vou circuncidar você. Coloque aqui na minha mão o seu órgão genital. Que isso, pastor? Coloca aqui, rapaz. Como é que eu sei que alguém é meu pai? Quando toca na minha intimidade e não me castra. Quando não me castra.
Quando diz assim: filho, eu vou preparar você para você reproduzir também. Não é só eu que reproduzo aqui não, você vai reproduzir comigo. Quando eles me chamam para pregar para casais: pastor Luiz, o senhor prega para casais? Eu digo: prego, mas eu tenho um filho lá na igreja que é muito melhor do que eu. Chama ele é muito melhor para casais. Pastor Luiz, o senhor prega sobre unidades? Prego, mas eu tenho um cara aí que fala muito mais de unidade do que eu. Filho aí que é abençoado. Pastor, o senhor prega sobre casa de recuperação? Prego, mas eu tenho um lá que o bicho é um canhão para falar de casa de recuperação. Deixa seus filhos crescerem. Eu sei que alguém é meu pai quando toca na minha intimidade e não me castra. Irmão, isso é tão importante, você preparar os filhos para reproduzir, que Deus chamou Moisés, enviou Moisés para o Egito, e no meio do caminho quis matar ele, porque ele não havia circuncidado seu filho. Para Deus era mais importante que Moisés marcasse um filho do que salvasse uma nação. Para Deus era mais importante que Moisés marcasse um filho, um só, do que salvasse uma nação. Você só pode ir para as nações se você estiver marcando pessoas em casa. Se você não está marcando ninguém em casa, você não pode ir para as nações, porque quando você chegar lá, você vai castrar também. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos da falsa circuncisão. Agora, como é que eu sei que alguém é meu pai? Quando não me castra. E como é que eu sei que alguém é meu filho? Quando tem coragem de baixar as calças e colocar a sua intimidade na minha mão, de entregar o seu coração. É estreito o negócio, né, irmão? É estreito. O manto é muito gostoso, mas a prática é estreita. Agora, uma falsa circuncisão, querido, ela gera um legado de maldição muito grande. O que eu vou falar aqui talvez você nunca ouviu. Eu nunca ouvi isso. Isso eu ouvi do Senhor, o que eu vou te falar aqui. Você lembra de Gênesis 34, 15 a 26, quando Diná foi deflorada em Siquém, pelos filhos de Siquém, pelo filho do rei de Siquém? E aí eles foram lá para fazer uma aliança com Jacó. Jacó disse o quê? Os dois filhos de Jacó. Quem foram os dois filhos de Jacó? Levi e Simeão. Levi e Simeão dizem assim: não, vamos aqui, gente, vamos fazer uma aliança, vai dar tudo certo. E aí eles foram lá, circuncidaram todos os homens. Se lembra dessa história? De madrugada eles entraram na aldeia e dizimaram todo mundo, dizimaram todos os homens. Isso é uma falsa circuncisão. Vamos fazer uma aliança, está tranquilo. Isso vai sugar as suas forças. A aliança mal feita vai sugar as suas forças. Agora, quem é que fez isso? Levi e Simão. Agora preste atenção. Quando Jacó está abençoando seus filhos, o que é que ele diz para Levi e Simão? Abra aí comigo, Gênesis 49. Quando Jacó, antes de morrer, abençoou seus filhos, Gênesis 49, versículo 5, o que é que diz? Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Usam a palavra para bater nos outros, irmão. Não usam a palavra para edificar, só para dar pau. Olha o que diz o versículo seguinte:
No seu conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Pois no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei. Você começa a ver aqueles ministérios que se dividem todo ano. Todo ano tem uma divisão, todo ano tem uma divisão, todo ano tem uma divisão. Sabe por quê, irmão? Porque ali não tem pai. Ali tem uma falsa circuncisão. Oi. No lugar que tem pai, não se divide. Sabe por quê? Porque quando os filhos querem ir embora, o pai abençoa. Vai embora. Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus. Que o Senhor te use. Que o Senhor te use poderosamente. Me chama para pregar na inauguração. Por que a gente acha que só divide quem sai? Às vezes quem divide é quem fica, irmão. Quem está dividindo é quem fica. Eu sou meio Che Guevara, não sou? Eu estou até mudar o meu nome. Eu acho que não vai ser mais Luiz Hermínio, vai ser Luiz Extermínio. Porque se tem uma coisa, irmão, que me deixa ruim, é o tal do sistema. Eu odeio o sistema. Eu odeio o sistema de manipulação, de pessoas que são manipuladas por outras. Eu odeio a falsa humildade. Eu odeio. Essas coisas me deixam indignado. Eu acho que todo transformador, ele tem um espírito de indignação. Quando você chegar num lugar, querido, se você não tiver um espírito de indignação, você não vai transformar nada. Porque indignação só tem quem quer mudar as coisas. Quem quer se conformar com elas, não. Deixa assim, tá bom, Deus sabe. Não, irmão. Em nome do Senhor Jesus, não. Aleluia. Lugares que só se dividem porque não tem pai. A sua espada é um instrumento de violência. É um instrumento para ferir, não é para apacentar, é para ferir. É um instrumento para machucar. É peso colocado sobre as pessoas. Aleluia. Não, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos viver desse jeito, amém? Não vamos viver desse jeito, amém? Deus falou por muito tempo aos pais pelos profetas, mas agora está falando também pelos filhos. Amém? Irmãos, nós tivemos a nossa convenção agora em fevereiro, e nós não fizemos isso de comparar uma mensagem com a outra, mas as melhores mensagens que nós recebemos daqueles dias, recebemos do filho do Gustavo, do Johnny, um menino de 17 anos que liberou paternidade, que liberou maturidade com 17 anos. Como alguém com 17 anos pode liberar tanta unção? Deus está falando pelos filhos. Preste atenção no que os filhos estão dizendo, e você deveria ficar honrado com o que eles estão dizendo, porque se eles estão dizendo é porque eles receberam dos pais, é porque eles aprenderam com você. Aleluia, aleluia. Quando Deus chamou Samuel, Ele não chamou Samuel para ir na casa de Davi. Ele disse: vai na casa de Jessé, porque a unção não vai na casa do filho, vai na casa do pai. Ele disse: vai na casa de Jessé, porque ele preparou um rei para mim. Sabe quem é que vai atrair a unção? Quem está preparando governantes, reis, quem está preparando filhos de governo. Aleluia. E por isso, quando Davi cortou a cabeça do gigante, Saul perguntou para Abner: Abner, de quem é filho esse menino? Saul não perguntou quem era Davi, ele perguntou quem é o pai desse menino. Porque Saul imaginou: se o filho derruba gigante, o pai derruba exército. Aleluia. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus. Muitos de nós tivemos que sair de um lugar e recomeçar em outro.
e procurar na internet, procurar num vídeo, num DVD, alguém que quiser ser pai da gente. Nossos filhos não vão precisar procurar, porque os filhos, eles vão ter pais biológicos e vão ter pais espirituais e pais geracionais, tudo na mesma casa, tudo no mesmo lugar. Aleluia! Você pode soltar o leão que está aí dentro, querida? Glória ao nome de Jesus. Eu acredito nisso. Aleluia! Meus filhos não vão precisar procurar o vizinho para contar o segredo, não, porque os pais espirituais serão os pais geracionais, que serão os pais biológicos. O pai biológico vai fazer tudo, é 3D. Ele vai ser biológico, espiritual e geracional. Amém? Ele vai ser pai em 3 dimensões. Ele vai ser pai na carne, vai ser pai na alma e vai ser pai no espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, querido, não trabalhe só para você. Não trabalhe só para você. Deus não ensinou você isso. Jesus não ensinou isso. Ele disse: quando orais assim: Pai, o pão nosso, perdoai nossas, assim como nós perdoamos, e não nos deixe cair. Eu acho que aqueles caras que dizem é nós, mano, eles estão certos, mano, porque é nós mesmo, mano. É nós na fita e os playboy no DVD. Eles estão certos, mano, porque você não pode pedir primeiro para você se você não está pedindo para os outros. Você não tem essa legalidade de pedir para você se você não pede para nós. Eu te proíbo de pedir para ti se você não está pedindo para mim. Aleluia. É nós, Márcio. Sempre foi nós. Sempre foi nós, querido. Deus não quer mais falar para os profetas, para os pais, nem para os filhos. Ele quer usar os filhos para falar com os pais e os pais para falar com os filhos. Como eu sonhei com esse tempo, irmão. Como eu sonhei com esse tempo. Como eu sonhei com esse destravamento. E eu quero honrar esse momento. Honrar, porque nós estamos vivendo num momento sobrenatural. Aleluia. Se Ele não quisesse que eu fosse abençoado, se o Filho é o resplendor da glória, se Ele não quisesse isso, Ele não tinha me feito a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos o resplendor da glória. Diga para o irmão que está do seu lado: cara, você é a cara do seu pai. Diga para ele: você é a cara do seu pai, moço. Aleluia. Aleluia. Eu não quero trabalhar para a minha geração. Muitas pessoas vão nos condenar quando começar a assistir esses vídeos. Está tudo muito bem, Gustavo, porque não fomos perseguidos ainda. Nós somos da série B. A série B não passa na televisão, só passa os caracteres do gol lá embaixo. Você só vê o resultado no outro dia. A gente é da série B. A série B não passa na televisão. Nós não jogamos mais com o Boca, jogamos com o River. Mas hoje se cumpre essa palavra. Hoje se cumpre essa palavra. E quando começar a se cumprir essa palavra em mim, em você, por enquanto nós estamos entrando numa teoria e está tão gostoso, irmão, ter as mensagens de paternidade. Mas quando você começa a pegar em alguns lugares e tocar em alguns lugares, você vai causar um rebuliço, irmão. Escuta bem, pregadores que estão aqui. Babilônia vai cair.
Agora tem um detalhe: quando você passar pela Babilônia, os cativos da Babilônia, eles vão querer seguir você. Sabe por quê? Porque são os cativos que restauram Jerusalém. Quem restaura Jerusalém é cativo, e o meu trabalho é tirar cativo da Babilônia. Gostem ou deixem de gostar, ouçam ou deixem de ouvir. Eu não fui chamado para pregar, eu fui chamado para edificar. Quando você passar em alguns lugares, algumas pessoas que estarão no auditório, estarão nas nações. Quando você começar a pregar, a criança vai saltar no ventre dela, e ela vai dizer: meu Deus, esse cara ele está gerando o que eu estou gerando. No outro dia, talvez eles vão procurar você. Aí, em nome da ética pastoral, eu vou dizer: a ética pastoral, ela não cabe na ética do reino, viu? Tome cuidado. Muitas vezes a ética pastoral exige coisas que a ética do reino não cabe. Talvez alguns vão até meio escondido, que nem Nicodemos. Alguns vão meio escondido, que nem Nicodemos, falar com você. Mas são esses que depois investem no corpo, perfumam o corpo, envolvem o corpo em lençóis de linho fino, que são os atos de justiça. Eu tinha um amigo de infância, um amigo que congregava em outro ministério, e ele ia na minha casa me visitar, e ele tinha que esconder o carro para o pastor dele não ver. Eu disse: cadê seu carro? Ele disse: eu deixei na outra rua. Eu disse: cara, que isso? Não, é porque se meu pastor passar aqui e ver meu carro aqui na frente de sua casa, cara, ele todo desconfiado com você. Ele suportou, irmão, suportou, e suportou. Mesmo em disciplina, sem motivo, ele ficou 6 anos e meio sentado nas cadeiras da igreja, ouvindo, baixando a cabeça e indo para casa. Deus sabe, e o pastor Lapa também, do estado depressivo que nós tiramos aquele homem. E um dia ele conseguiu se libertar da falsa circuncisão, e ele bateu lá em casa. E eu não disse: vem para o meu ministério. Eu não disse, irmãos, porque não tem ninguém sentado no meu van lá que eu disse: vem para cá. E aí ele disse: Luiz, eu acho que eu vou congregar com você. Eu digo: amém, querido. Irmãos, eu fui chamado naquela igreja para prestar conta por que ele saiu daquela igreja e foi para nós. Aí fizeram uma roda assim de 6, 7 cadeiras de líderes, me botaram no meio. Irmão, não deviam ter feito isso. Ouviram o que não queriam. Deus não me tirou das drogas para brincar de igrejinha. Eu ia para o inferno. Eu estava condenado. Jesus mudou meu destino. Ou melhor, Ele me trouxe para o plano original. E eu não vou ficar na igreja brincando de igrejinha, irmãos. E aquele homem sentou comigo e disse: você sabia que fulano de tal está lá na sua igreja? Eu digo: sabia. Toma cuidado, porque ele quer ser pastor, viu? Eu digo: ele vai ser pastor. E na minha região hoje lá, irmão, eu desconheço um pastor de casais que faz culto para 350, 400 casais todo mês, que a cada 2 meses faz um culto, faz um retiro para 50 casais. E sabe como é que começou o ministério de casais? Eu não montei o ministério de casais e dei para ele cuidar, porque eu não sou uma igreja de departamento, eu sou uma igreja de ministério. Lá na igreja nada funciona até chegar o homem-chave. Nós não tínhamos cantina na igreja. Eu não montei uma. Até chegar um cara que diz: pastor, vou vender um cachorro quente? Eu digo: você faz? Então vende lá.
No outro dia, pastor, vamos vender um espetinho junto? Eu digo, vamos. Hoje ele é o pastor da cantina. É verdade, ele é o pastor da cantina. Tem uns 6 casais que trabalham com ele na cantina, que está virando um restaurante. Aí quando a cantina encheu, eu digo, agora você sai do emprego e vem cuidar do que você criou. E é assim que eu vou remunerando as pessoas, irmãos. Eles vão criando e vão vindo para dentro, e eu vou tirando eles do emprego. Hoje nós temos 58 pessoas integradas na igreja sede, porque eles vão criando os ministérios. Agora começamos um grupo de convívio na praia com os surfistas. Os caras fumando maconha e nós pregando Jesus. Já batizamos 4. Ô pastor, cara, não pode batizar aí, velho. Pode, mano, vem cá. E o nosso irmão começou assim, pastor, vamos fazer um culto de casais? Eu digo, faz, querido. Ele fez um e fez outro, e fez um retiro, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Aí chegou um tempo e disse, querido, agora você tem que sair do seu emprego e cuidar disso que você criou. Sabe qual é a parte boa disso? É que eu nunca precisei ligar para ele, vem trabalhar, irmão. Não, porque aquilo consome ele. Foi ele que gerou, querido. Foi ele que gerou. Se você deixar seus filhos gerarem também, você não vai precisar mandar eles fazer nada. Eu só fico em casa recebendo as primícias. Deus não me deu um ministério para me matar. É meu, aqui é meu, ninguém toca, é tudo meu. Deus deu para mim. Não. Se você está no lugar que você precisa lembrar todas as semanas que você é o chefe, o líder, é porque você não é mais. Ninguém precisa lembrar que governa. Se você precisa lembrar os outros que você quem manda, é porque você não manda em mais nada. Autoridade não é uma coisa que você tem, é uma coisa que os outros te dão. Aleluia. Eu quero terminar, irmão. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Ser pai requer responsabilidade, dedicação, tolerância e, acima de tudo, amor. Porque toda paternidade sem destino vai perder os filhos que têm propósito. João Batista, quanto mais se afastava de Zacarias, mas ele entrava no propósito eterno. Para encerrar, acabar com o diabo, abra Gênesis capítulo 11. Agora é de verdade. João Batista não estava disposto a seguir o sistema religioso de seu pai, um sistema sem voz. Ele estava disposto a ser a voz. Gênesis capítulo 11, versículo 31 diz assim: tomou Terá Abraão seu filho, e Aló filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegou em Arã, habitaram ali. Irmãos, Deus já estava ministrando na vida de Terá, pai de Abraão. Deus já estava dizendo para ele assim: vem cá, irmão, nós dois agora, é nós na fita. Deus estava falando para Terá. Deus estava ministrando com ele, induzindo, conduzindo ele, para que ele fosse para Canaã. Por que Deus queria mandar alguém para Canaã? Por que tinha que ser alguém de fora para ir lá para aquela terra? Por quê? Para redimir a terra que Noé amaldiçoou. Porque Noé amaldiçoou seu filho Canaã.
e amaldiçoou Cã e amaldiçoou Canaã. Por isso, como diz o apóstolo Gustavo Lara, a genealogia de Jesus não começa em Noé e nem em Adão, ela começa em Abraão, porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. E agora Deus precisa levar alguém para redimir a terra de Canaã, e Deus leva um cara que não tem filho. E agora Deus diz assim: Terá, vai para lá, vai para lá. Terá tinha filha, estava tudo no propósito. Terá, vai lá com a tua família, vai para lá. A Bíblia não diz que Deus falou com Terá, mas Deus conduziu Terá. Só que Terá foi para Canaã, mas quando chegou em Harã, parou ali. E toda vez que um pai aborta um propósito, Deus tem que chamar o filho. E aí Deus teve que chamar Abraão, porque o pai não entendeu. E agora Deus tem que chamar Abraão para continuar o que o pai abortou. E qual foi a primeira coisa que Deus falou para Abraão? Sai da casa do teu pai, porque uma paternidade sem destino perderá seus filhos que têm propósito. Por isso, ou você dá propósito para os seus filhos, ou você vai perdê-los. Ou você gera propósito neles, ou você dá destino para eles, ou você destrava, tira o lacre, ou você vai perder. Agora, como é que daí Deus chama Abraão e vai? E Abraão não tem filho e não tem mais pai. Como é que o cara vai redimir uma terra sem paternidade, se ele mesmo não tem pai e não tem filho? Como é que ele pode ser o pai da fé se ele não tem pai? Mas daí ele encontra Melquisedeque no caminho, e Melquisedeque diz para ele: me dá seu dízimo, me dá suas ofertas. Não, Melquisedeque não é o rei de Sodoma. O rei de Sodoma que pediu: me dá, me dá, me dá, me dá. Melquisedeque não pediu nada, ele deu para Abraão pão e vinho. Você vai saber quando achar seu pai, ele não vai querer nada seu. Ele só vai querer te dar pão e vinho, vai querer te trazer de volta para a comunhão. E agora Abraão pode ir para a terra, porque agora ele tem paternidade, um rei de justiça e de paz. Um rei de justiça e de paz. Aleluia. E quando chega na terra, lá na terra, Deus dá filhos para ele. Querido, você vai achar seu pai. Se você saiu de algum lugar sem paternidade, você vai achar seu pai. E você vai saber quando você achar. Você vai ver pão e vinho. Por que aquele samaritano parou para ajudar aquele homem que tinha sido assaltado? Passou um sacerdote de largo e passou um levita de largo, mas o samaritano parou. Por que o samaritano parou? Porque ele tinha na sua bagagem azeite e vinho. E a Bíblia diz que ele atou as feridas com azeite e com vinho. Levou até numa hospedaria e disse: fique com ele aqui, cuide dele. Se precisar de alguma coisa, eu pago quando eu voltar. Eu nunca vi ninguém investir na vida dos outros e não ser abençoado. Paternidade, querido, é mais do que ter um grande ministério. Hoje se cumpriu essa palavra. Estamos debaixo dessa unção. Se prepare. Se eu sou você, gaste tempo com o Senhor. Fique de pé comigo, querido. Aleluia. Quantos estão dispostos a trazê-los da casa de Saul para a mesa? Quantos estão dispostos a trazê-los da casa de Saul para a mesa? Quantos estão dispostos a abrir portas para os Mefibosete? Mefibosete tinha problema onde? Ele tinha os pés, mas na mesa do rei aparecia o defeito? Na mesa do rei o defeito fica debaixo da mesa. Aleluia.
Comece a trazer as pessoas para a mesa. Amém? Eu profetizo que muita gente feia vai te procurar. Eu profetizo gente que ninguém quer. Profetizo na sua também, pastora. Receba. Gente que ninguém quer vai bater na tua porta. E logo em seguida vai vir um telefonema de alguma igreja dizendo: ó, cuidado, esse aí, cuidado. Mas eu vou falar, irmão, se ele achar pai. Se ele achar pai, ele vai gritar pela sua espada, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Coisa terrível você ter uma liderança que você não pode mais gritar pela espada dela, que você não acredita mais, mas pelo Senhor e por Gideão. E o melhor, que aquele dia não tinha nem espada, era tocha acesa numa mão e trombeta na outra. E cadê a espada, Gideão? Meu filho, como nós andamos em pai, filho e unidade, não precisa de armas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo Jesus. Quando andamos em unidade. Mas primeiro, derruba os altares do teu pai. Derruba os altares aqui de dentro. Depois você pode derrubar os altares de fora. Amém? Amém. Quantos foram abençoados com essa palavra, querido? Aleluia. Quero chamar mi papacito. Eu tenho pai. Aleluia. Sabe que há uns dias atrás o Gustavo ficou hospedado lá na minha casa. Irmão, de madrugada, eu até que falei isso para minha esposa, me deu uma vontade de sair da minha cama e ir lá dormir com ele. Verdade. Eu também. A gente tem o privilégio de fazer algumas conferências juntos e a gente acaba ficando muito tempo junto. É difícil um mês que a gente não fica aí pelo menos uma semana junto em algum lugar. Semana passada a gente estava em Cuiabá, né? Semana passada a gente estava em Cuiabá, ficamos 5, 6 dias, todos os dias, e realmente é como o Fabiano diz, dormindo 3 horas por noite, 4 horas, porque é uma chapação, irmão, é sonho. A gente começa a falar da UNGE, começa a falar do Mevan, começa a falar das nações, começa a falar da Argentina, começa a falar do Boca Júnior. E a gente começa a falar e a gente fica tão pilhado que você não consegue dormir. Quando o Gustavo fala, eu faço ó. E quando é eu que falo, ele fala ó. E aí nós vamos entrando madrugada dentro. Mas verdade, quando ele ficou lá em casa, deu vontade de deitar, de ir para a cama dele, irmão. Verdade. Meu pai foi embora, eu tinha 13 anos de idade. Isso fez muito mal para a gente. Eu e meus 2 irmãos, nós somos a 4ª geração de crentes numa família. Meus bisavós eram presbiterianos. Meu avô deu aula em escola dominical. E quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram e meu pai foi embora. E depois nós caímos os 3 nas drogas. Eu tive uma juventude com meu pai muito difícil. Eu desejei matar meu pai muitas vezes. E algumas noites eu saía atrás dele, cacei ele, eu vendia drogas e eu endoidava e o diabo botava na minha cabeça: você tem que matar seu pai. Eu botava uma 357 no bolso, uma na cintura, e saía de madrugada caçando ele nos bailes da vida. E os caras diziam: cara, você é louco? Eu disse: se eu achar, eu vou meter uma bala na cabeça dele. Ele acabou com a nossa vida, acabou com a vida da minha mãe. E quando eu aceitei Jesus em 1º de dezembro de 95, 2 dias depois eu procurei meu pai. E eu procurei ele, pedi perdão para ele. Só que assim, eu não... Aí eu passei a ter outro sonho na vida. Eu queria fazer o velório dele, eu queria pregar no velório dele.
pensei assim, quando eu pregar no velório dele, eu vou falar, eu vou dizer assim, esse cara aqui, ó, só fez porcaria na vida. E eu vi o meu pai, mesmo sendo crente, sendo pastor, eu já era pastor, eu ficava ruim quando eu vi meu pai. Ô meu filho, beijava na mão dele, benção pai e tal, mas eu não conseguia amá-lo, eu me esforçava muito para amá-lo. E assim, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida sempre foi no estreito com Deus. Eu sempre busquei muito ao Senhor, porque era o que me restava. Eu não estudei muito e eu não tinha grandes referências. Então eu ia para os montes, armava barraca, ficava 3, 4 dias, ia para o meu quarto, ficava assim, era loucura, irmãos, loucura de ficar 2, 3 dias trancado. Mas eu só conseguia ver Deus como Deus. De 2007 para cá, quando eu encontrei o Gustavo destravou coisas dentro de mim muito fortes, sem nem me falar nada, sem nunca ter me ensinado sobre essas coisas. Nem ele sabe dessas coisas, que eu estou falando isso agora para ele também. Algumas coisas ele já sabe, mas algumas ele não sabia. Irmãos, hoje a minha vida é diferente. Eu era só um pregador, hoje eu sou pai, porque eu achei paternidade. Eu achei paternidade. E eu sei que tem pessoas aqui nessa situação. A paternidade, que ela vai levar você num lugar que você não vai sem ela. Quando Isaac enviou Jacó para a casa de Labão, ele disse: vá para a casa de Labão, vá lá, escolha dentre eles alguém da casa deles e case com ele. Quando Jacó foi no caminho ele encontrou os céus abertos, uma escada que ligava o céu e a terra, porque quando você anda debaixo de paternidade, os céus estão sempre abertos para você. E Jacó foi para a casa de Labão. Labão aumentou o salário de Jacó 10 vezes, mas nunca pôde dar prosperidade para Jacó, porque Labão nunca foi pai de Jacó. E por isso nós não podemos ser Jacó, porque para cada Jacó Deus tem um Labão, irmão. E teve um dia que Deus começou a prosperar. Jacó lembrou da herança dele, e eu lembrei da minha herança. Eu disse: meu Deus, tem uma herança sobre a minha vida. E Deus começou a prosperar o nosso ministério. E de lá para cá, queridos, a gente tem entendido paternidade. Por isso hoje eu não saio mais de casa para pregar. Eu não saio mais de casa para pregar, eu saio só para edificar. Se for para deixar uma geração de pais de destinos, para filhos de propósito. E eu quero dizer que eu sou muito feliz por ter você como um pai sobre a minha vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu reconheço que depois que eu lhe conheci, depois que eu entendi, que eu me entreguei a essa paternidade, Deus mudou a minha vida. Eu sou um homem melhor, eu sou um marido melhor, eu sou um pai melhor. Tive muitos aios, muitas pessoas passaram na minha vida e me ensinaram princípios bons, mas paternidade, irmão, eu recebi aqui. Amém? Nós vamos orar por você. Eu não sei o que você vai fazer agora. Nós vamos orar. Nós queremos liberar paternidade sobre a sua vida. Eu queria convidar os pastores da UNGE aqui, que viessem aqui. Nós queremos liberar pais e mães, porque a paternidade não vem no sexo. Nós queremos liberar
se eu tenho essa autoridade, mas ninguém tira o microfone da minha mão agora. Esperei 1h e 15 minutos, família. Mas você que entendeu, está entendendo porque não terminou ainda. Amanhã tem mais. Cara, eu preciso de paternidade. Eu preciso ser destravado no meu destino. Porque conselhos muitos podem te dar, mas agora destino não. Destino só paternidade pode te dar. E eu confesso, irmãos, eu quero tudo que eu queria antes. Não mudou meus propósitos depois que eu conheci o Gustavo. Não mudou. Não, os propósitos não mudaram. O que mudou foi aqui dentro. Porque eu ainda quero almas como eu queria, quero ir para as nações como eu queria, quero plantar igrejas como eu queria, quero dar comida aos necessitados como eu queria. Não mudou nada disso. O que mudou foi a visão, é de você deitar, levantar as mãos e dizer: Abba. Aí eu me lembro das noites lá na esquina da cocaína, e eu me lembro que era o mesmo Abba que clamava lá. Abba, de levantar as mãos e dizer: Abba, Pai. Não mudou nada aqui fora, irmãos. O que mudou foi aqui dentro. Virou uma chave. Virou uma chave. Nessa noite nós queremos ministrar paternidade sobre você. Nós queremos, na realidade, estragar você. Você não vai prestar para mais nada, irmão. Porque depois que paternidade passa por você, você nunca mais presta para o sistema. Nunca mais. Mesmo que você queira, você não vai prestar mais. Se prepare, se prepare. Se prepare para jogar alguns CDs fora. Se prepare para desligar algumas coisas da sua vida e ligar em outras. Se prepare. Um avião, ele tem 3 dinâmicas. Primeiro ele anda, depois ele corre, depois ele voa. Mas ele só voa se ele tiver aonde pousar. Não adianta você voar se você não tem aonde pousar. E é esse lugar que nós queremos levar você nessa noite. Queremos dar uma pista para você pousar quando você estiver voando. Aleluia. Pode pousar, irmão, porque aqui sempre dá teto. Amém. Então você que sente que carece de paternidade, nós não queremos morar não, nós vamos descer aqui e vamos ministrar. Você vai sair do seu lugar, vai se prostrar nesse lugar e dizer: Deus, eu quero paternidade. Eu quero ver o Senhor como é para mim ver, não como querem, ou não como eu estou vendo. Nós queremos ministrar em você paternidade.